Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Cusco, um jogão da dupla Kieslin e Kramer. Nós já falamos aqui de outros jogos dele, que contam um pouco da história de Cusco, né? Então aqui, essa região central é onde nós vamos construir Cusco. E é um jogo baseado em pontos de ação. No seu turno, o jogador tem 6 pontos de ação que pode aí utilizar para fazer a melhor jogada possível. Ganha o jogo e vira o imperador de Cusco quem fizer mais pontos de vitória ao longo aí de várias rodadas, até acabarem todos os planos de ocupação da cidade, né? Cada jogador faz o papel de um dos donos de terra que vai tentar ganhar prestígio através dos templos que são construídos ao longo do jogo, né? E para isso você tem aí os seus trabalhadores que vão exercer influências nas cidades ou nos vilarejos que são construídos, certo? A primeira ação que cada jogador tem sempre será colocar um desses tiles, né, triangulares aqui, certo? E somente quando acabar todos eles é que o jogo termina. Cada jogador tem aí 12 trabalhadores, né? Tem 3 peças de ação extra. Então, em 3 turnos, o jogador poderá descartar uma ficha dessa para ganhar uma ação a mais. Então, ao invés de 6, ele faz 7. Ele tem ainda 3 cartas de adoração, porque podem ser feitos festivais, ele vai precisar delas. Tem ainda 5 tiles com um espaço apenas, né? E 5 tiles de espaço duplo, né? Isso é muito útil, porque no jogo, seguindo de acordo com a cultura em Cusco, quem está no plano superior manda na cidade, no seu vilarejo ali, certo? Então, o jogador vai colocar um tilezinho desse aqui, é obrigatório, e isso não tem custo, né? Muito bem. A partir de então, o jogador tem aí os seus 6 pontos de ação. Para colocar um tile qualquer que seja ele, é 1 ponto. Para colocar um trabalhador entrando pela floresta, é 1 ponto. Se esse trabalhador estivesse entrando aí pela parte de montanha, seriam 2 pontos de ação. É mais difícil o acesso pela montanha, né? Andar pela floresta é livre, né? Do mesmo modo que andar aí pela parte de cidade, né, também é livre, né? Tem que respeitar aqui o espaço, também é livre. Mas quando você passa da cidade para a floresta, gasta 1 ponto de ação, certo? Você também tem pontos de ação para construir templos. E aí é que fica a grande sacada do jogo. Somente quem pode construir e quem pode ampliar os templos é quem está no plano mais alto. Então, nesse caso aqui, como esse aqui é o único plano que existe, o jogador poderia construir um templo aí na cidade, um templo de valor 2. Né? Por quê? Porque a quantidade do valor do templo é de acordo com o número de tiles, né, que tem na cidade. Aqui temos uma cidade de 3 espaços, só poderia ser 2. E aí, quando você constrói o templo, você ganha metade desses pontos em vitória. Então aqui ele ganharia 1 ponto de vitória. Se ele fosse um pouco mais paciente, conseguisse colocar um outro espaço aqui, por exemplo, ele poderia construir um templo de valor 4. E aí ele ganharia 2 pontos de vitória, né? Note que é muito importante que quanto maior for a cidade, maior a capacidade do templo. E os templos vão sempre sendo sobrepostos, né? Então tem o 6, tem o 8, podendo até chegar ao 10. Só que talvez não seja tão interessante você colocar isso, porque um outro jogador poderia colocar simplesmente um tile aqui do lado e estar no lugar mais alto. E estando no lugar mais alto, ele é que vai comandar, né, dizer como é que o templo vai ser construído, se vai ser aumentado de tamanho ou não, certo? O jogador também tem a possibilidade de colocar uma lagoa, né, e aí adjacente às 3 lagoas que já existem, e o jogador pode comprar 1 ou 2 cartas dessa aqui de adoração por 1 ou 2 pontos de ação, né? Então, se ele quiser gastar 1 ponto, ele compra 1. Se ele gastar 2 pontos, ele compra 2. E qual a importância dessas cartas? Porque existe uma ação extra livre que o jogador pode fazer, que é o festival. Então, em um dos templos que existem na Grande Cusco, ele pode fazer um festival, e aí automaticamente o jogador que está no ponto mais alto, que é o que pediu o festival, ele vai ganhar os pontos relativos ao festival.
E cada festival é de acordo com o tamanho do templo. Um templo de valor 4 dá 2 pontos para você que está comandando esse festival. Você ganha 2 pontos de vitória. Mas se por acaso os jogadores estiverem no mesmo patamar, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, estiverem no mesmo patamar, eles dividem aí 1 ponto para cada, nesse templo de valor 4. Observe que eu coloquei aqui, de propósito, uma peça sobrepondo outras. Você não pode colocar a peça com um desenho exatamente igual. Então a peça não pode ser sobreposta exatamente uma sobre a outra. Mas pode pegar um pedaço de uma peça, desde que não fique sobrando, flutuando, né? Então aqui, por exemplo, você poderia fazer dessa maneira, né? Então você está vendo que para montar um templo de valor 4, eu precisei ter 4 espaços. Agora a cidade está reduzida a um valor 3. Então, se você montar uma cidade muito grande, o outro jogador pode ir lá e cortar a cidade no meio e criar um templo menor, mas que ele possa comandar, vamos dizer assim. Não existe a fusão de cidades. Então, se essa vilarejo, essa cidade que tem um templo, você não pode juntar com outra cidade que tenha templo também, né? Os deuses não gostam dessa bagunça, vamos dizer assim. Quando você cercar totalmente a lagoa, você ganha 3 pontos de vitória para cada lago que existe, né? Então, se tiver uma lagoa de 2 espaços, aqui assim, por exemplo, seria, se você cercasse completamente, ganharia 6 pontos. Se você conseguisse fazer isso aqui, cercar essa lagoa, você conseguiria aí 12 pontos, né? E cercar essa lagoa, obviamente, você vai ter que usar os tiles maiores, que são os disponíveis, de tamanho 3, de repente usaria aqui o seu de tamanho 2 e pronto. Então, quem está na margem dessa lagoa vai ganhar os pontos. Se houverem 2 jogadores, eles vão dividir os pontos aí, certo? Então, é um jogo que é muito simples de você entender. São 6 pontos de ação só, então você não tem como gastar muita coisa. E no festival, por isso que tem essa carta aberta aqui. Sempre que houver um festival, abre-se uma nova carta, mas na hora que abre que vai anunciar o festival, o jogador que comanda o festival mostra uma quantidade de cartas que tenham aquele símbolo. Se houverem 2 jogadores, como é o caso, disputando o festival, aí automaticamente eles vão mostrar simultaneamente para poder ver quem ganha, né? Se der empate, eles abrem de novo, né? Mais cartas, se for o caso. Se der empate mesmo, aí eles vão dividir o ponto. Mas se não, aqui nós temos, por exemplo, no templo 4, se tiver um festival aí que for dividido, né, os jogadores vão ganhar 1 ponto só. Mas quem comandaria o festival é quem ganhou o festival, quem tem mais cartas desse ídolo. Automaticamente as cartas são descartadas, abre-se uma nova carta e são 3 símbolos diferentes que vão ser aí alternados o tempo todo. Então, não adianta você ficar com muita carta se você não fizer festival e se você não tiver na ação do festival. Quando você faz o festival no templo, automaticamente você coloca aqui esse símbolozinho para dizer que houve festival naquele templo, né? Agora, somente quando a cidade crescer mais, o dono da cidade, o jogador que estiver no patamar mais alto, aumentar o valor do templo, então ele pode colocar um valor 6, aí ele coloca o valor 6 e automaticamente vai estar apto para fazer novos festivais nessa cidade. Então, é um jogo que tem essa mecânica, é um jogo que se desenvolve de maneira rápida aí. Assim que acabam os templos, nós temos aí sim a grande pontuação, e aí todos os templos serão pontuados, então é importante que você povoe a cidade com os seus trabalhadores e eles fiquem sempre próximos a templos, e dependendo da cidade, que ele fique num patamar maior, num platô maior, porque quanto maior o platô que ele tiver, teoricamente mais fácil ele vai poder comandar a cidade, né, ou estar próximo de comandar a cidade. Então aqui, por exemplo, né, esse azul aqui está num patamar mais alto, está numa elevação mais alta, então ele que vai dizer se vai aumentar o templo, se vai ter festival, porque só quem está no patamar mais alto é que vai comandar. Então é um jogo muito interessante, faz parte da trilogia das máscaras, né? O jogo Tikal, que eu já fiz aqui, esse Cusco e o Mexica. Esse Cusco é uma reimplementação, antigamente era no Java. E vamos justamente falar aí do algo a mais. O algo a mais desse jogo, primeiro, essa trilogia interessantíssima, né, que fala muito sobre a cultura desses povos que estavam aqui na América Latina de maneira geral, e a cidade de Cusco. Cusco nada mais é do que a grande capital do Império Inca, né? Então, até o século XV, o século XIV, aí, Cusco é que o comandava. Esse império, no seu auge,
ia da Colômbia até o Chile. Então, um império muito grande, com várias coisas modernas, com muitas coisas tecnológicas para o tempo de hoje, e sempre pela Cordilheira dos Andes, então coisa muito alta. Por isso que tem esse patamar aqui de você estar, quem está mais alto é que vai comandar as cidades. Muitas invenções, muitas construções, todos esses templos aqui, as paredes eram folhadas a ouro. Então, quando os espanhóis chegaram aí, em 1532, o Francisco Pizarro, ele veio atrás justamente desse ouro. Você imagina vários templos aí, todos eles com paredes de ouro, né? Então, os espanhóis chegaram, tiraram a quantidade maior que puderam, mais ouro que havia na região, exploraram o que puderam aí e, principalmente, destruíram muito da cultura inca, né? Que já era um império que não estava nos seus melhores dias, e substituíram aí pela cultura católica, né? Pela região católica. Então, vários templos desses foram solapados aí por igrejas e ao longo da história, várias igrejas foram construídas em cima de templos, em cima de construções do Império Inca, né? Esses lagos aqui é uma inovação tecnológica também dos Incas, né? Então aqui nas fotos do jogo, você tem essas lagoas obviamente são formadas por degelo e auxiliavam muito no processo de agricultura, né? Obviamente, Cusco está a 3.400 metros de altura e é o ponto de partida para você chegar na fortaleza de Machu Picchu, que hoje em dia é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Machu Picchu, como estava mais escondido, foi muito mais difícil de chegar, né? Então só foi descoberta em 1911. Então, guarda muito ainda, quando você vai a Machu Picchu, eu não fui ainda, né? Mas quando você vai, você tem toda essas relíquias e essa estrutura resguardada, né? Restaurada. Em Cusco, tudo já foi mudado, você tem poucos restos aí da cultura. E, obviamente, é a cidade habitada mais antiga das Américas. Cusco, durante muito tempo, guardou aí todos os registros arqueológicos, tanto do Império Inca, como de toda a parte da arquitetura colonial espanhola. Então, é um jogo que conta muita história desses povos que foram quase esquecidos aí pela modernidade, pelos tempos modernos, né? Amanhã, às 22 horas, nós temos a nossa live, onde eu vou mostrar um pouco mais detalhamentos disso aqui, falar um pouco mais desses templos, né, que ficam bem bonitos aqui na mesa, e falar um pouco mais da cultura inca e de tudo que foi devastado, como que a colonização dos espanhóis na América, de uma maneira geral, mudou o panorama, mudou o patamar de tudo isso, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!